Quando é que você sentiu que isso podia mudar a vida das pessoas? Que essa sua profissão, fazer parte desse ambiente do rádio, da rádio, poderia mudar, era tão importante na vida das pessoas? Porque mudou a minha. Então, assim, quando eu era criança, eu ficava ouvindo a 89, eu ouvia o Comando Metal, que era com o Valcir, domingo à meia-noite. Então, foi por esse programa que eu conheci Metallica, Halloween, sei lá, várias bandas, porque antigamente, a gente não tinha acesso, assim, pra comprar as coisas ou pra ouvir. Então, pra comprar um vinil, era uma puta de um rolê, era difícil, ainda mais essas bandas. E até chegar no Brasil, quando chegava era e era caro. Isso, e tinha, sei lá, 12 anos, 13 anos, não tinha dinheiro, aí se fosse pedir pro meu pai pra comprar, ia mandar merda. A mesada não dava, na mesada era só na cabeça mesmo, assim. Então, aí, a rádio, cara, foi transformador, porque aí a gente tinha acesso a isso, as histórias, né, os locutores sempre foram bem marcantes, então eu lembro muito, assim. Então foi tipo um sonho pra você participar disso, Não acreditei, né? Como é que você entrou na rádio? Eu comecei quando a Kiss era lá de Vinhedo, ela não tinha concessão em São Paulo. E tanto que ela nem conta a idade da Kiss como o início dela, né? Porque não era uma rádio daqui, né? De São Paulo. Então ninguém ouvia. Então era uma rádio lá do interior de Vinhedo e eu fazia parte da madrugada, da meia-noite às 6. Mas a Kiss já era rock também? Já era rock só dos anos 50 e 60. Bem nichado. Só até 69, assim. Tanto que não tinha música dos anos 70. Então eu ajudei a fazer a parte era uma da moleca, programação. Era uma moleca, tinha 18 anos. 18? Você ficou quanto tempo lá? Um ano. E aí depois eu fui pra Eldorado. E aí depois eu vim pra 89, que aí mudou. Aí foi um tipo, uau! Divisor de águas. Divisor de águas. E aí você ficou anos, tá até hoje, Porque né? na 89 era o meu sonho, mas era inatingível. Sabe assim, você fala, imagina um dia trabalhar A 89 já bombava, né? Já bombava. A 89 muito. Sempre bombou muito. E a 89 tinha, assim, a Rita Lee apresentando os programas. Meu Deus! Era tipo a MTV, então, que veio um pouco depois. Eu digo até mais forte que a MTV. Porque a MTV, ela veio depois, sim. Só que teve um momento ali que a rádio, ela conversava muito mais na canela com as pessoas. E a MTV, ela foi um complemento, né? Também. E porque aí veio com um lado visual, né? Isso, teve isso. Mas a parte de lifestyle mesmo ali, de transformar a vida, foi um negócio assim. A rádio é raizão. Ainda raizão. Eu sou apaixonada por rádio. Também. Até hoje, eu gosto muito. Tem uma vida. E tem essa coisa do imprevisível também. Porque você coloca ali sua playlist, você tem essa já sabe o que vai rolar. Legal, mas é diferente quando você ouve na rádio aquela música que você gosta. A Luca falou uma coisa que é muito real, que na 89 eu vejo que os locutores, eles são amigos da galera. E quem ouve a rádio tem essa relação de, peraí, vou ouvir o meu amigo aqui, vou mandar uma mensagem. De proximidade, quando você começou, eram cartas, né, Lucas? Você já me contou algumas histórias de cartas, que eram montanhas de cartas que mandavam pra rádio. Tipo o show da Xuxa. Tipo o show da Xuxa. Era um volume absurdo. Então as pessoas iam, escreviam mesmo, contavam o que elas estavam passando naquele dia, o que ela achava daquela música, como que era, quando a música tocava na rádio, a gente lia tudo, assim, legal. Sabe? Aí mandava beijo, daí a pessoa ouvia, daí mandava uma outra carta pra dizer que ouviu, daí chegava depois de 4, 5 dias, daí a gente que loucura. Mas quando você começou no 89, você já começou no ar? Já começou com locução? Comecei com locução, comecei no Rock Trânsito, que depois virou Giro 89. Então, eu apresentei uma época o Giro 89 depois de você. E aí no Rock Trânsito, o que eu falava, o minhocão tá duro nos dois sentidos. Sempre no duplo sentido. Não, você tem vários chavões, né? Bolsas tá mais mala do que bolsas. Aí eu entrava numas assim. E aí foi muito legal, porque eu podia ser quem eu sou, assim, né? Porque eu acho que o rádio tem isso, numa rádio como 89, que você pode ser quem você é, não precisa ter uma interpretação ali, né? Oi, estamos começando agora. Então é um zoom na personalidade daquela pessoa. Né? Tanto que você pode ver, um cara que você ouve, que você acha que pode ser meio difícil, meio aquilo, você vai conhecer pessoalmente, ele é. Alguém que você ouve e fala, putz, essa pessoa aqui eu acho que tem atitude. Tem. Aquela outra que você ouve e fala, nossa, esse aqui você não pode fazer isso, aquilo que parece que ele não gosta, de fato. Sai. Sabe? Assim? Então é um zoom. Né? Você ouve a Márcia e fala, nossa, ela parece uma pessoa carismática, querida. Você vai conhecer? Então, a Luca sempre elogia, ela é sempre aquela mulher que exalta as outras mulheres também. É maravilhosa. E acho que vem também, você tem uma permissão pra colocar aquela faceta que você mais é livre, ou que você mais gosta, talvez, e que a gente às vezes esconde na sociedade, porque a gente tem que sair bonitinho, fazer tudo certinho pra não achar que a gente é louca, que a gente pode ser meio louca, né? É tipo isso. E vai ser divertido, vai ser aceito, né? E eu acho que tem uma coisa do rádio também, né? Do meio rádio em si, que é
questão de você segurar mesmo na ideia, no intelecto. Você não pode dar um segundo de brecha, porque senão essa pessoa que tá te ouvindo vai mudar de emissora. Você não tem muito respiro, né, Luca? A gente tem que estar falando o tempo inteiro, não tem corte, não tem, joga um cabelo aí, pensa melhor. Não dá. Não dá pra rechear a imagem. Não dá, então te prepara pra muita coisa, né? Tem que ter uma mente acelerada, né? Você é aceleradona? Super. Qual é o seu signo? Sempre fui, Libra. Libra com o quê? Puta, menor ideia. Porque assim, eu não manjo muito disso, não. Eu sei que eu sou Libra e não sei mais muito. Deve ter mais o cérebro, né? Deve ter um ascendente de ar, fortalecendo o Libra ou fogo. Acho que eu já. A Ellen manja tudo. Depois eu adoro astrologia. Passa pra ela que ela te explica. Pode passar que eu te faço, pelo menos o básico. Eu sou amadora, mas dá um insight bom. Legal. Dá uma brisa. E falando disso, assim. Desculpa, amiga, só pra voltar. Assim, como é que você começou lá na Kiss, mas como é que descobriram que você tinha o dom? Por que chamaram você? Você se inscreveu? Como é que foi? Então, quando eu tava na Eldorado, tinha uma história que circulava ali, né, nos corredores das rádios, que tinha uma menina de 18 anos que tinha ajudado a montar a programação de uma rádio, que era eu, né, ali, que era a Rádio Kiss, que era uma coisa muito discrepante, a minha idade com o conhecimento dos anos 50 e 60. Porque eu conhecia muito. Então, por causa dos seus pais, assim? Meus pais odiavam música, meus pais eram meu nada. Era uma coisa própria? Eu desde você estudava música já, né? Desde pequena, eu gostava de saber sobre a biografia das bandas, dos artistas, assim, mas desde muito nova. Eu queria saber onde o cara nasceu, o que ele fazia, como é que foi, então eu sempre foi muito de ficar cavucando, assim. E aí, eu era decepcionista de uma escola de música, antes daqui. Marcava as coisas erradas. E aí, beleza. E aí, o foco era outro, né? Não era esse. E aí, nessa escola de música, tinha um cara que era o Giba, que comentou comigo, falou, estão procurando alguém pra trabalhar numa rádio que vai abrir e precisam fazer a programação e tal, você não quer lá tentar? Aí eu fui por essa indicação dele. Quando eu cheguei lá, aí a gente fiquei conversando com um cara lá que, não acreditava, né, que a gente falando de bandas não conhecidas, né? Tipo, Dave Clark Five. A gente tava falando do Status Quo, de umas bandas que não eram assim, tipo Beatles, Stones, sabe? Era o clássico. Era mais, básico, o meio stream, underground ali. Ele falou, você acha que você consegue montar a rádio em uma semana? Eu falei, eu consigo em 3 dias. Só fazer as músicas. Isso antes existia, meu bem, porque agora todo mundo monta 24 horas. Não tinha nem internet. Legal, então você chamou a atenção pelo conhecimento mesmo, diferenciado. Aí quem me chamou foi o Luiz Augusto, que daí ele soube dessa história. Tinha a Paola, que trabalhava aqui, que também me conhecia, porque eu tocava bateria. E aí ele fez Aí a Tem 89, algum ascendente em fogo aí? Tinha um negócio. Sim, eu também. A 89 tinha um negócio muito interessante que era assim: quem entrava, pra você entrar pro ar, você tinha que fazer um teste escrito. Isso era muito falado nos corredores. Eu era louca pra fazer esse teste. Eu queria muito fazer esse teste. E aí, quando eu cheguei, o Luiz começou a conversar comigo e a gente. Passou direto. E aí a gente começou a falar de várias bandas, assim. E aí e agora? Eu fazer o teste? Ele falou, não precisa. Eu já vi que você sabe eu quero. O Luiz Augusto foi um dos grandes diretores artísticos da 89, né? Sim, ele foi muito forte, um nome muito grande. Aí você não fez esse teste escrito? Eu não fiz. Era tipo uma redação? O seu foi oral? Perguntas e respostas? Era tipo, tinha por exemplo, assim, vai Robert Plant, Jimmy Page, Queen, sei lá, um outro cara qualquer aí do lado de qual banda? Aí você tinha que colocar ali. Aí uma legal pergunta, esse teste, hein? aí uma outra coisa. Tinham várias. Eu sei, porque uma vez eu vi uma locutora fazendo, que era amiga minha, e eu passei uma escola pra ela. E ela pegou o trabalho? Pegou. Você ia tirar de letra, depois nunca ninguém soube que era cola sua. E era diferente esse teste a cada pessoa, a cada época? Era assim? diferente, porque ia ser legal você pegar pra ver como é que ia ser. Ele era bem rígido. Então tinha uma questão era ali. Puxado, Era puxado, moleza, não. Era puxadíssimo até demais. Hoje em dia, eu acho que nem funcionaria mais isso, assim, como era antes. Nem ia passar. Nem ia passar. Tanto que até essa história de Garotas do Rock, eu lembro uma vez que eu fiquei inconformada que ele disse que não podia colocar 2 vocalistas na sequência, porque senão confundia. Ah, não. Eu falei, homem não confunde. Voz de mulher tudo igual? Assim como locutora. Não podia ter uma locutora antes ou depois de mim. Eu achava que era um absurdo. Só que daí não era uma questão só do Luiz, era cultural. E ele falou, não sou eu. É assim. Em todas as rádios. Era uma regra. Que coisa, então a gente vivia coisas que naturalizava e que hoje a gente vê e fala, olha que loucura. Que loucura. E até tão recente, assim, na rádio, Luca? A gente ele colocava depois também mulheres seguidas. Então ele transgredia por não seguir
seguir sempre essa regra. Essa regra. Ai, que sabe? fofo. É, que legal. mas, pô, né, você olha e fala, cara, tem que Bizarro, né? transgredir Há pouco pra tempo, isso. gente. Logo Falando de Exato. feminismo, realmente, assim, esse movimento das mulheres, ele é recente mesmo. A gente vota há pouco tempo, a gente tem São direitos há pouco conquistas tempo. que vão acontecendo devagarzinho a cada dia numa jornada longa, né? Sim, total. Que não diariamente. acaba também. E a gente, inclusive, foi uma das coisas que a gente falou. A gente quer, o nosso programa chama Garotas do Rock, a gente quer trazer mulheres, porque as mulheres manjam muito de rock, muito de música, né? Tá, e vocês, né? Que são Nós pessoas três que juntas. manjam muito há muito tempo. Por que não Tudo a ver. compartilhar essas nossas conversas? que a gente Sim, gosta e tanto, trazer né, pessoas amiga? interessantes que vão, né, acrescentar ainda mais. Linda. E mais conteúdo pra gente também. É, porque a gente aprende também, cresce. Sim, uma troca, todas né? juntas aqui. É, Num- demais. num